Olá! Sejam muito bem-vindos. Vamos juntos desvendar alguns dos termos mais comuns e, vamos combinar, às vezes meio confusos, do mundo da política. A ideia aqui é a gente conseguir organizar essas ideias de uma vez por todas. Federação, república, presidencialismo são palavras que a gente ouve o tempo todo, né? E é super normal achar que é um emaranhado de coisas. Mas a boa notícia é que existe um jeito bem simples de colocar cada pecinha dessa no seu devido lugar. Ok, vamos lá. O segredo para entender a estrutura política de qualquer país do mundo é fazer só 3 perguntas. Isso mesmo, 3 perguntas fundamentais. É só isso. E elas trazem uma clareza incrível para todo o sistema. Então, este aqui é o nosso mapa. A gente vai explorar essas 3 perguntas essenciais e lá no final vamos montar o quebra-cabeça usando o Brasil como nosso grande exemplo prático. Bom, vamos começar pela base de tudo, as 3 perguntas sobre o poder. É super importante sacar que cada uma delas está tentando resolver um problema diferente na organização de um Estado. O ponto central aqui, sabe, é que essas 3 classificações são independentes. Elas respondem a perguntas bem diferentes, mas elas se combinam de várias formas para criar um sistema único. Quer ver? O Reino Unido, por exemplo, é um Estado unitário, uma monarquia e é parlamentarista. Já o Brasil? Bom, o Brasil é uma federação, uma república e é presidencialista. Viu como as peças se encaixam de jeitos diferentes? Bora para nossa primeira pergunta. O foco aqui é bem específico. Como o poder se espalha pelo território? É isso que define o que a gente chama de forma de Estado. Então, a questão crucial é essa. O poder está todo concentrado num lugar só, tipo num governo central? Ou ele é dividido, espalhado por diferentes regiões? A resposta para isso define basicamente tudo. E essa tabela aqui, olha, deixa tudo muito claro. Pensa só. Num Estado unitário, que nem a França, o poder é bem centralizado e a autonomia que as regiões têm pode ser retirada. Já numa federação, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, a autonomia é garantida pela Constituição, não pode ser desfeita. É uma união para valer. A confederação, por outro lado, é uma união mais frouxa, digamos, de Estados soberanos que, em tese, podem decidir sair do barco. Certo, vamos para a nossa segunda grande questão. Quem é que manda? E mais importante, como essa pessoa chega lá? A resposta para isso define a forma de governo. O jeito de pensar sobre isso mudou bastante com o tempo. A gente pode ir lá em Aristóteles, que tinha uma classificação super complexa, ele se preocupava em saber quantos governam e em nome de quem governam. Mas aí veio Maquiavel e simplificou tudo, criando uma divisão em 2 partes que a gente usa até hoje. A grande diferença aqui é entre hereditariedade e eleição. É simples. Na monarquia, o poder é herdado, passa de pai para filho. Na república, não. O poder é conquistado nas urnas através de eleições e para o mandato que tem data para acabar. Chegamos na nossa terceira e última pergunta. Agora o papo é sobre a engenharia institucional, ou seja, como é a relação, o dia a dia, entre os poderes executivo e legislativo. No presidencialismo, que é o sistema dos Estados Unidos e também o nosso no Brasil, a coisa é definida por um presidente eleito diretamente pelo povo, com um mandato que tem prazo de validade. E essa pessoa acumula 2 funções. É o chefe de Estado, que representa o país lá fora, e o chefe de governo, que administra a máquina pública no dia a dia. Já o parlamentarismo, como lá no Reino Unido, funciona de um jeito bem diferente. O chefe de governo, que é o primeiro-ministro, não é eleito direto pelo povo. Ele sai de dentro do parlamento e precisa do apoio da maioria dos parlamentares para continuar no cargo. Se ele perder essa confiança, o governo simplesmente cai. Então, para resumir, o ponto crucial é de onde vem a legitimidade do governo. No presidencialismo, ela vem direto do voto popular. No parlamentarismo, ela vem de forma indireta através do parlamento que foi eleito pelo povo. E para complicar só um pouquinho, existe também um sistema híbrido, que é o semipresidencialismo. Ele mistura as coisas. Tem um presidente eleito pelo povo e, ao mesmo tempo, um primeiro-ministro que precisa ter a confiança do parlamento. O grande exemplo disso é a França. Bom, agora que a gente já viu todas as peças, vamos juntar tudo isso e ver como essa estrutura se aplica perfeitamente a um caso real, o nosso, o Brasil. A resposta está bem aí, logo de cara, no primeiro artigo da Constituição de 88. Vamos dar uma olhada com calma nessa frase, que ela é poderosa e diz tudo. Olha só que legal como tudo se encaixa. Federativa responde à primeira pergunta e define a forma de Estado.
explicando por que estados e municípios têm autonomia. República responde à segunda, a forma de governo, por isso temos eleições e mandatos com tempo limitado. E o presidencialismo, que foi confirmado em plebiscito, responde à terceira, definindo nosso sistema de governo, com um presidente forte e eleito diretamente. E sabe, isso aqui não é só teoria de livro, de jeito nenhum. Quando a gente entende essa estrutura, a gente começa a enxergar as regras do jogo, os limites e as possibilidades da ação política. Entender, por exemplo, que o Brasil é uma federação presidencialista ajuda a decifrar as tensões que vemos todo dia entre o presidente e os governadores. Isso está no centro do nosso debate público. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Agora que a gente tem as ferramentas, como é que essa estrutura toda se manifesta na prática? Como o poder está realmente organizado e funcionando onde a gente vive?